que isso de fato é uma verdade, e por isso a vida deles nunca foi impactada, e a religião deles sempre foi externa, sempre foi apenas algo, que bem, eu vou à missa, ou eu vou à ceia do Senhor, como teremos na próxima semana, ou eu faço isso, vou à igreja, eu canto no coral, eu faço isso, mas quando você olha para o interior da vida deles, não há amor genuíno por Cristo, e suas vidas não são transformadas por Ele, Ele não é o centro de suas vidas, Ele não está nos seus pensamentos, e faz parte de uma religião que eles adotaram ou herdaram. Mas não há transformação. Não há como viver, eles não vivem de acordo com a maior verdade que já foi dada. Eu estava na escola uma vez, depois das aulas eu estava sentado lá onde a gente toma café, cuidando das minhas próprias coisas, e essas duas pessoas vieram e começaram uma discussão comigo. Discutindo, assim... uma discussão agressiva em relação às coisas a respeito de Cristo. Enquanto eu conversava com esse colega, finalmente essa garota, acho que ela estava tentando ganhar alguns pontos lá na discussão, ela diz, bem, eu acredito em Deus, mas eu não sou como meu irmão. E eu disse, como que é o seu irmão? Ela disse, bem, ele é ateu. De fato, e como ele mora? Como ele vive? Horrivelmente. Eu disse, bem, para ser sincero com você, tem muito mais respeito por seu irmão do que por você. E ela disse, como você pode dizer isso? E eu disse, racionalmente, tenho que dizer. Seu irmão afirma que não há Deus. E ele vive como um homem que acredita que não há Deus. Você me diz que existe um Deus, mas você não procura conhecer a vontade dele, você não procura conhecer os mandamentos dele, você não procura ordenar sua vida segundo a vontade dele. Você vê a inconsistência? Ambos estão errados, mas pelo menos um é mais lógico. Ele está sendo consistente com a coisa falsa em que acredita. A questão é essa. Você e eu somos consistentes? Nós de fato acreditamos? Então eu quero terminar com isso aqui, ó. Temos que ter muito, muito cuidado aqui. Porque se eu parasse esse sermão aqui agora, você poderia pensar que o cristianismo é simplesmente uma religião ética moralista. Que, bem, eu reconheço que Jesus é o Filho de Deus, ele é o Messias, e, portanto, vou pegar uma Bíblia, vou ler os mandamentos dele, e eu vou procurar seguir ele. Agora, lembre-se do que eu disse anteriormente, que Jesus é um profeta. Mas não apenas um profeta, mas o profeta. E ele não é apenas o profeta, ele é mais do que um profeta. E o que eu estou tentando dizer aqui? O cristianismo não é a respeito de você comprar um livro com regras e depois tentar seguir as regras. Isso não é cristianismo. Isso é um legalismo e é mortal. É autojustificação. E está errado. E isso mostra que você é cego para tudo a respeito de Deus e de você. Você entende? Vamos ver. Jesus diz o seguinte, se você ver comigo aqui no capítulo 16, depois de Pedro fazer aquela declaração de que Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o que ele está dizendo era verdade, mas o próprio Pedro não entendeu. Ele disse, sim, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Filho de Deus. Você acredita no que faz bem, mas o que isso significa? É o seu tipo de Jesus? É o Jesus definido por você? Ou é o Jesus definido por ele mesmo? E veja o que ele diz. Versículo 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Então, estamos falando de algo mais aqui do que um profeta. Estamos falando de um redentor. Porque deixa eu compartilhar algo com vocês. Se hoje vocês acreditam que Jesus é o Messias e o Filho de Deus, neste mesmo dia, e você sai, compra uma Bíblia, e se você pudesse, a partir de hoje, obedecer a todos os mandamentos, interna e externamente, toda a sua disposição seria perfeita, toda palavra, toda atitude, todo pensamento seria sem pecado. A partir deste dia, até o julgamento, você ainda seria condenado diante de Deus. Por quê? Bem,
se eu estiver dirigindo pela estrada e um policial me parar, e ele diz, você estava a 70 por hora numa zona de 55. Eu digo, bem, não me dê uma multa, por quê? Porque a partir de agora nunca mais eu vou fazer isso. Você entende? Você já é culpado. Você já é culpado. Havia 2 homens parados no encostamento, por isso cheguei tarde e tal, parei para ajudar eles. Aí eu fui compartilhar o Cristo com eles, e eles eram 2 personagens bastante rudes, a personalidade deles. E eu olhei para eles e disse, vocês querem saber de alguma coisa? Eu sou um criminoso. E se eu morresse agora, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo um pregador, ajudando órfãos e tudo mais que nós fazemos aqui, se eu morresse agora, com base nisso, eu iria para o inferno. Vocês estão me entendendo? Eu disse, minha única esperança é a única esperança que vocês 2 têm também, e isso é Jesus Cristo, que ele morreu pelos pecadores. Minha esperança não é a minha capacidade de seguir ele, minha esperança não é a minha presença na igreja, minha esperança não é nada disso. Minha esperança é que Jesus Cristo morreu pelos pecadores. E foi isso que Pedro e eles tiveram que entender. Eles pensaram, bem, ele é o Messias, o rei, e ele vai reinar agora, e todos nós vamos segui-lo. O problema é que Pedro, você é inimigo de Deus. O problema é que João e Paulo, todos os outros apóstolos e todas as outras pessoas, incluindo todos nessa salão, vocês violaram todas as leis que Deus já escreveu, e vocês e eu, nós somos inimigos de Deus. Você diz, bem, eu não sou tão mal assim. Se eu pudesse tirar seu coração agora e colocar num DVD. E eu poderia pôr aqui na tela, aqui, ó, tudo que você já pensou. Até algumas das coisas que você até está pensando agora aqui, ó. Você sairia desse lugar. Você sairia desse lugar e nunca mais mostraria sua cara aqui. Porque você pensou coisas tão sombrias. Você não pode compartilhar com o seu amigo mais íntimo. E ainda Deus, que é santo, 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 vê todos eles. O que precisamos ser para ir para o céu? Alguém me perguntou isso uma vez no avião. Eu estava lendo minha Bíblia, ele disse, o que você tem aí? Eu disse, eu tenho uma Bíblia. Começamos a conversar, ele disse, bem, o que eu devo fazer para ir para o céu? E eu olhei para ele e disse, bem, isso é fácil. Você só precisa ser absolutamente moralmente perfeito desde a hora do seu nascimento até a hora da sua morte. Eu voltei a ler minha Bíblia. Eu pude ver seu rosto se contorcendo. Então, finalmente, ele olhou para mim e ele disse, ei, o quê? E eu disse, desculpe, você tem que absolutamente, eticamente, moralmente, intocadamente, você não pode ter falha, sem sombra, sem erro de pensamento, palavra ou ação, diante de um Deus santo, que é 3 vezes santo, você tem que ser assim, desde o momento do seu nascimento até o momento da sua morte, ok? Ele olhou para mim e ele disse, ninguém pode fazer isso. E eu disse, você tem um grande problema, não é? Você entende? Eu não estava tentando frustrar o homem, eu estava tentando provar um ponto, o mesmo que eu estou tentando provar para vocês. Muitas pessoas pensam que eles e Jesus trabalhando juntos vão para o céu. Você está enganado. Se eu aceitasse o seu melhor pensamento, sua melhor palavra, sua melhor ação, e te enviasse diante de Deus apenas com aquilo a ser julgado, você seria condenado. Deixa eu apenas dar um exemplo. Você diz, bem, eu não sou um assassino, eu não sou uma prostituta. Qual é o maior pecado? Bem, qual é o maior mandamento? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, alma, mente e força. Você percebe que nunca fez isso, nem um segundo em qualquer dia da sua vida? Você e eu nunca amamos o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, alma, mente e força. Nós somos tão cheios de si mesmos. E é por isso que temos mais espelhos do que Bíblias nas nossas casas. E é por isso que os espelhos estão sempre pendurados e as Bíblias fechadas. Nós somos todos sobre nós mesmos. E Deus é santo. Deus é santo. Agora, são boas notícias e más notícias. Por que isso é bom? Porque você não gostaria de um Criador onipotente e Senhor do universo tendo o caráter de um Hitler. Você gostaria? Você quer um Deus santo e justo? É reconfortante saber que Deus é santo e justo, mas também é para o homem e a mulher pensante muito desconfortável. Por que isso é desconfortável? Por que é desconfortável que ele seja santo e justo? Porque você não é. Então agora o que um Deus santo e justo faz com alguém como você e eu? O que ele faz? Agora, eu vou te dar o coração do cristianismo. Agora, quando digo que percebo que sou meio velho, que tenho 53
anos, mas eu não estou vivo há 1 milênio. E toda a sabedoria do mundo não nasceu em mim, nem morrerá comigo. Então, como faço para te dizer, vou te dar o coração do que é o cristianismo? Bem, por 2 razões. Um está na Bíblia, mas eu posso interpretar mal a Bíblia, mesmo que a Bíblia seja infalível. Então, como eu sei que estou te dando o coração do cristianismo? Bem, quando você olha para 2000 anos de história cristã, e é isso que você vê. Homens e mulheres que amavam a Bíblia. E estudaram e acreditaram. Vou te dar o maior e mais difícil problema de todas as escrituras. E é isso aqui, ó. Se você já esteve aqui nessa igreja, você já ouviu isso 1 milhão de vezes, mas alguns de vocês não, então as pessoas dessa igreja vão ouvir 1.000.001 agora. Este é o maior problema da Bíblia. Se Deus é bom, Ele não pode perdoar você. Se Deus é justo e santo, Ele não pode perdoar você. E você diz, o quê? É isso mesmo. O maior problema em todas as escrituras, nós vemos em Êxodo, nos Salmos e até vemos nos livros de Provérbios, vemos Paulo lidando com isso em Romanos, capítulo 3. E este problema, se Deus é justo, como Ele pode simplesmente, como Ele diz, simplesmente virar as costas ao seu pecado, como Ele pode cobrir o seu pecado, como Ele pode lançar o seu pecado para longe de você, até o leste ou oeste? Literalmente, no livro dos Salmos, e de novo, em Romanos 4, é Ele que o cobre. O que pensamos em um juiz que varre os crimes para debaixo do tapete? Nós chamamos ele de justo? Não chamamos. Nós chamamos ele de corrupto. Ele está mantendo a justiça? Absolutamente não. Ele está difamando a justiça. Você entende? É aí que está o grande problema da Bíblia. Deus é justo. E porque Ele é justo e porque é santo, e adivinhe, porque Ele é amor, Ele odeia. Ele odeia o mal. Algumas pessoas dizem, bem, Deus é amor e, portanto, Ele não odeia. Não, Deus é amor e, portanto, Ele deve odiar. Ele odeia o mal. Ele não pode simplesmente dar as costas ao mal, Ele não pode simplesmente dar as costas ao seu mal, o meu mal, o mal de alguém, qualquer pessoa que seja. Deus é um juiz justo. E o Deus de toda a terra não deve fazer o que é certo? Portanto, a grande questão da Bíblia é como Deus pode ser justo e, no entanto, simplesmente perdoar os homens maus. Como Ele pode fazer isso? A resposta está na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que tantas pessoas não entendem a respeito da cruz. Deus, em sua justiça, condena o homem, todo mundo aqui, todo mundo que já andou no planeta desde Adão, condenado pelos nossos pecados. E toda religião, toda igreja, tudo que você deseja adicionar, não vai te ajudar nem um pouco. Você está condenado para estar no céu, você deve ser perfeito, ter uma justiça perfeita, e nenhum de nós tem isso. E Deus não pode fazer isso de outra maneira, por ser justo, Ele não pode varrer o seu pecado em uma cesta para debaixo de um tapete. Or under a rug. Então Deus, em sua justiça, condena você, eu e toda a humanidade. E então Deus, no seu amor, se torna um homem. Ele vive a vida que você não poderia viver, que eu não poderia viver. Ele não apenas está evitando o pecado, mas ao mesmo tempo Ele está vivendo uma vida de perfeita justiça, não apenas evitando o que é negativo, mas sempre fazendo o positivo, uma vida perfeita e justa. Então, aquele Filho de Deus, Ele vai ao Calvário, e no Calvário Ele morre. Mas agora aqui está o problema. Quando você ouve todos esses sermões da Páscoa, principalmente o que você ouve? Você ouve falar dos romanos pregando Ele numa cruz, e batendo neles, e furando ele com a lança, e você ouve sobre todas as coisas que os romanos fizeram com Jesus, e isso o matou. E quando você ouve esse tipo de pregação está totalmente errada! Errada! Não somos salvos de nossos pecados porque os romanos espancaram Jesus e mataram Ele. Somos salvos dos nossos pecados porque quando Ele estava lá na cruz, todo o seu pecado foi imputado nele. E então Deus, no céu, se afastou do seu único filho, não porque Ele não tinha força moral para vê-lo sofrer, não,
Ele se afastou do seu único filho, porque o seu único filho se tornou pecado. E a separação de Deus que você deve experimentar, e eu deveria experimentar por toda a eternidade, o Filho de Deus experimentou naquela cruz. E então não houve apenas a retirada negativa da presença de Deus de Cristo, de modo que ele gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Mas então, toda a força da ira de Deus, do seu santo ódio, da sua ira contra você, os seus crimes, e eu, e os meus crimes, que como um Deus santo, ele deve derramar, e ele derramou sobre o seu próprio filho. Como o profeta Isaías 53:10 diz que, e disso se agradou o Senhor. As 4 consoantes, Yahvé, agradou a Yahvé esmagar o Messias, para esmagá-lo debaixo de toda a força da sua ira. Você sabe, muitos de vocês leram a Bíblia, ele está lá no jardim, ele clama, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, 3 vezes. Você honestamente acha que o nosso Salvador tinha medo de uma lança romana? Como é que tantas pessoas pensam que quando Jesus está olhando para este copo, para esse cálice, ele está pensando, você sabe, na cruz, os espancamentos e tudo mais, e faz com que ele sue gotas de sangue. Você acredita nisso? Como é então? Conte os apóstolos, todos, menos João, e inúmeros mártires que foram à cruz, e a história da igreja nos diz que eles estavam cantando hinos. Eles estavam cheios de alegria por serem crucificados como o seu Senhor. Então, como é que eles tiveram mais ousadia do que o seu Salvador? Jesus não estava suando gotas de sangue no jardim simplesmente por causa de uma cruz romana. Era porque ele sempre morou no seio do Pai. Deleite perfeito entre si. Ele sempre foi o filho amado em quem o Pai estava satisfeito. E naquela cruz, o Pai retirou sua presença do seu filho, como deveria fazer conosco. Então seu Pai esmagou o seu filho. Era isso que estava no cálice. A ira do Deus Todo-Poderoso contra todos os pecados que nós cometemos. E ele tomou, bebeu, e quando gritou, está consumado, ele virou aquele cálice e não sobrou nenhuma gota dali. Ele bebeu tudo. Foi pago na íntegra. E ele morreu. E no 3º dia, ele ressuscitou. Pelo seu próprio poder, pelo poder do Espírito. Pelo poder do Pai, ele foi ressuscitado. Romanos nos diz que esse é o sinal de Deus, que é a vindicação de Deus ao seu Filho. E prova de que a morte que ele morreu no Calvário foi suficiente para pagar todos os seus pecados. Então, o que significa acreditar que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, não é apenas eu amo os ensinamentos dele e sigo ele. É isso. Eu não tenho nada. Eu não tenho justiça. Não tenho esperança, exceto o que Deus fez por mim no Calvário e na ressurreição de Cristo dentre os mortos. Essa é a minha esperança. Se eu estivesse no meio das pessoas mais horríveis, horrendas e más, em uma enorme cova de iniquidade, e eu ficasse lá, eu fui transportado para lá agora, levado para aquele lugar, a única coisa que me separa aos olhos de Deus daqueles homens é a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. É isso aí. E eu quero dizer uma coisa. Se você adicionar alguma de sua suposta virtude a isso, você não acredita no Filho de Deus. E eu ouço muitas pessoas me dizendo, sim, eu sou um cristão. Você acredita em Jesus? Sim, eu acredito. Bem, se você morresse agora, para onde você iria? Bem, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Bem, eu tenho sido um homem bom, eu tenho sido uma boa pessoa. Você vê a desconexão? O quê? O quê? Você tem sido uma boa pessoa? De verdade? De verdade? Bom o suficiente para levar qualquer um desses pensamentos e ficar diante de Deus e arriscar toda a eternidade?
Bem, algumas pessoas dirão, e disseram isso lá em Romanos 5 e Romanos 6, e era isso que Paulo estava respondendo. Bem, se você está dizendo que apenas fé em Jesus e não nas nossas obras, então as pessoas simplesmente vão crer em Jesus e vão viver como o diabo e elas estão indo para o céu? Absolutamente não. Você vê que há duas doutrinas na Bíblia que você precisa entender. A primeira é a justificação. A justificação, o que ela é? É uma declaração legal. A pessoa que acredita em Jesus Cristo é legalmente justificada diante de Deus. Deus olha para essa pessoa e vê ela como justa, não com base nas virtudes dela, mas com base no que Cristo fez por ela. Deus a declara justa, essa é a posição do crente. Mas depois há outra doutrina chamada doutrina da regeneração. Se você já leu a Bíblia, você já viu 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que isso significa? Significa que aqueles que realmente acreditam em Jesus Cristo também nasceram de novo, ou o que nós chamamos de foram regenerados pelo Espírito Santo. Eles foram feitos vivos. Para que eles não sejam... que eles creem em Jesus e depois eles fazem um monte de coisas justas que eles odeiam. Mas eles creem em Jesus e eles são salvos. E por causa dessa salvação e por causa do poder de Deus que transforma uma vida, eles agora começam a andar em novidade de vida. Mas nunca a posição deles diante de Deus se baseia no que eles fazem. É baseado na cruz do Calvário. Cristo, somente Cristo. Agora eu vou terminar com uma ilustração. Eu espero que não se aplique a você, mas pode te dar uma ideia do que eu estou falando. Ouvi isso pela primeira vez de um amigo querido, Charles Slider, e é uma ilustração maravilhosa. Digamos que nós possuímos um monte de ovelhas e temos um problema, há um monte de coiotes. Agora, como nós resolvemos o problema? Bem, existem algumas maneiras de resolver o problema. Uma é, nós podemos pegar uma arma e atirar nos coiotes. Agora o que resolve o problema da ovelha, resolve o nosso problema, mas não resolve o problema do coiote. O que mais nós podemos fazer? Bem, podemos pegar uma gaiola e podemos prender o coiote. Nós poderíamos prender ele. Então resolvemos o problema da ovelha, resolvemos o nosso problema, mas realmente não resolvemos o problema do coiote. Você diz, bem, ele foi reformado. Não, ele não foi. Ele está preso, enjaulado, apenas isso. Ele não foi restaurado. Ele anda de um lado para o outro naquela jaula, de um lado para o outro naquela jaula e apenas querendo sair. Você deixa a porta aberta e ele vai sair de lá. Portanto, não resolvemos o problema dele. Você sabe o que eu acabei de descrever? Religião. E muita religião cristã. Eu vou à igreja, odeio, mas vou porque é a coisa certa a fazer. Faço isso porque é a coisa certa a fazer, porque preciso fazer. Realmente não há amor a Deus, não há desejo genuíno de servi-lo. Só tenho que fazer essas coisas. Isso é legalismo, isso é religião, isso não é igreja. Porque nós temos que ir. É da mesma maneira que o coiote dizer, por que eu não posso simplesmente comer as ovelhas? E toda vez que alguém não está olhando, e toda vez que a porta está aberta, você vai comer as ovelhas. Você vai pecar, porque é isso que você ama. Agora, o que é o cristianismo? Deus transforma o coiote em uma ovelha. Isso é cristianismo. De dentro, ele muda o coração deles. E ele tira o coração de pedra e lhes dá um coração de carne. E é assim que você sabe que se tornou cristão. Não apenas porque você tem uma profissão vazia da boca para fora. Que sim, eu acredito em Jesus Cristo, Filho de Deus, mas porque algo, como aconteceu com Pedro, algo assim, mais do que a carne e sangue aconteceu com você. Deus te mostrou, esse é o Filho dele. E ele colocou um desejo imenso em você de segui-lo e de agradá-lo. Você está entendendo? Vou te dar a palestra agora em ontologia. E é isso.